Seja muito bem-vindo à nossa aula de número 2 da nossa Masterclass do zero ao bolo perfeito de Berry Queen, onde eu vou te mostrar todo o caminho que você precisa para fazer bolos altos, seguros, estruturados, modernos, lindos, maravilhosos, perfeitos, decorados com Berry Queen, aprender a transportar, a precificar e muito mais. Essa semana tá incrível. E a nossa aula de número 2, eu vou te ensinar como fazer uma montagem prática ali. A gente vai trabalhar também com estrutura de altura dupla, né, como se fosse um bolo aí de 2 andares e muita coisa ainda por vir nessa aula. E se você não assistiu a nossa aula de número 1, a nossa primeira aula, nós fizemos uma massa super estruturada, fizemos a montagem do nosso bolo, a gente falou sobre métodos de preparação de massa, muita coisa bacana, falamos sobre Berry Queen, o que é, os tipos, sobre manteiga e margarina. Olha, ela tá incrível, recheada de conteúdo. Se você não assistiu, eu recomendo fortemente que você assista desde o primeiro capítulo para você ter o maior proveito aqui da nossa Masterclass e conseguir realmente pôr a mão na massa e fazer aqui junto comigo nessa semana que tá incrível. Eu sou Michelle Lian, professora especialista em bolo de Berry Queen, professora de cursos online, tenho mais de 1000 alunos espalhados pelo mundo e tô aqui nessa semana para te ensinar tudo isso e muito mais. Eu quero que você tenha uma experiência incrível aqui comigo, que você realmente aprenda e coloque em prática. Então, se você quer realmente participa da nossa comunidade no Facebook para você ter acesso a todo o nosso material complementar e ter uma experiência ainda maior e conseguir interagir com outros alunos aqui da nossa Masterclass, que todos vocês são meus alunos aqui essa semana. Então eu recomendo que você participe da nossa comunidade no Facebook, que você interaja aqui comigo, eu vou ficar muito feliz. Falando em interagir, eu queria agradecer as centenas de comentários vocês deixaram aqui na nossa página em relação à nossa primeira aula. Eu fiquei muito feliz com a repercussão de vocês, tem muita gente já fazendo já as nossas delícias aqui, a nossa massa e tudo mais, e é isso mesmo que eu quero. Eu quero te mostrar aqui nessa semana que você também pode fazer bolos perfeitos, né? Que não é uma coisa muito longe, um sonho longe. Eu quero que realmente que você sinta que isso é super possível para você que está aqui me assistindo, tá bom? Então, se você quer realmente aprender, assista todas as aulas e coloque em prática, que eu tenho certeza que dando esse primeiro passo, você também vai conseguir chegar na perfeição. Então, eu quero te mostrar que você também pode chegar nessa perfeição, nesse bolo perfeito. Então, fica aqui comigo, assiste essa aula até o final, que ela tá incrível, recheada de conteúdo aqui pra você. E se você ainda não deixou a sua dúvida, o seu depoimento ou alguma coisa, tem um espaço aqui embaixo na página para você comentar e interagir aqui comigo. Então já deixa a sua pergunta, a sua dúvida, o seu comentário, o que você quiser falar, eu vou ter o maior prazer em responder você aqui, tá bom? Antes da gente começar a aula, eu quero deixar um depoimento de uma aluna super querida aqui para você se inspirar ainda mais e a gente já vai começar a nossa aula. Oi, tudo bem? Eu sou a Gabi, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência com o curso da Mi, né, da Michelle. Eu não sou aluna dela apenas uma vez, eu sou 1, 2, 3. Primeiro eu comprei o curso de challenge, que eu fiquei assim, apaixonada. Foi como eu a conheci, né, através aí das redes sociais, pelos maravilhosos challenges que ela faz. E aí eu pensei, por que não? Que desafio! Eu amei a ideia, eu queria super me inspirar. E quando a Mi lançou o curso de challenge, eu falei, é agora. Comprei, estou me dedicando a cada dia mais, estou amando cada inspiração, as transições, músicas, é tudo muito legal. E até então eu não conhecia Buttercream, né? Então eu fui conhecendo aos poucos, ela ia falando um pouquinho, eu ia me interessando, né? Eu trabalhava com outro tipo de cobertura. E aí ela falou, vou lançar o meu curso Maravilhoso Mundo do Buttercream 2.0. Eu falei, é agora. Se o curso de challenge foi maravilhoso, eu tenho certeza que o Maravilhoso Mundo do Buttercream também será. E dito e feito, né? Não pensei 2 vezes, comprei o curso. E ainda ganhamos alguns brindes dentro do curso, foi maravilhoso. O curso Chocolatudo dela também, que é incrível. Nossa, gente, não tem nada que não é incrível lá.
O que eu quero falar pra vocês, né? O Buttercream foi um método de cobertura, assim, muito novo aqui na minha região, pelo menos. E eu estou conseguindo trazer isso pra cá, tô muito feliz. Mudou a minha vida completamente, no sentido de eu passei de uma cobertura que não era tão fácil de trabalhar e passei pro Buttercream, que é assim, gente, sério, surreal de maravilhosa, zero defeitos, como ela fala. O Buttercream, ele é maravilhoso em tudo. Tem várias dicas que ela passa pra nós, como texturizar, como saborizar, tudo que vocês imaginarem. E assim, o melhor de tudo é porque o seu investimento no curso, ele é baixo e você consegue o retorno desse investimento, assim, em um mês, sabe? Você vendendo seus bolos, tendo o seu retorno financeiro, você nem vai ver pagar esse curso, porque é maravilhoso. E assim, se a Mi lançar outros cursos 3.0, 4.0, qualquer curso, qualquer coisa que ela fala, eu acredito e eu assino embaixo, porque assim, eu sou fã número 1 e é inspiração total. Então aqui, antes da gente começar a mão na massa aqui, fazer a nossa montagem do bolo, eu quero trazer uma conversa aqui e te mostrar como que nós podemos agregar muito mais valor para um bolo feito de Buttercream, tá bom? Então, o que eu quis trazer aqui, eu fiz uma tabela, né, pra gente fazer uma comparação entre coberturas. Então eu trouxe uma comparação entre Buttercream e entre Chantininho, que é uma cobertura que mais se usa aí no Brasil, né, super conhecida e tudo mais. Eu tenho certeza que todo mundo já trabalhou algum dia, alguma vez com o Chantininho, tá? Então essa conversa aqui é mais pra você entender como que a gente pode agregar mais valor no seu bolo e, consequentemente, vender ele mais caro, né? Você lucrar mais com apenas um bolo de Buttercream, tá bom? Então aqui na nossa tabelinha eu trouxe, eu fiz um custo entre as duas receitas, ok? As duas receitas em quantidades iguais para fazer um bolo de 15 centímetros e ainda acaba sobrando um pouco de cobertura, tá bom? Mas essa é a média aí que eu fiz entre essas dois tipos de cobertura. Então, para começar, eu trouxe aqui um bolo de chantininho. Esse bolo da foto é um bolo meu, eu que fiz, né? Quando eu vim aqui para Espanha, eu comecei a trabalhar com o chantininho e um dos bolos que eu fiz foi exatamente esse, ok? Esse aí tem 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. E quem trabalha com chantininho normalmente trabalha com 3 discos de massa e 2 camadas de recheio, né? Ele fica com 10 centímetros de altura, ok? Tudo que eu vou trazer aqui pra você é uma média, tanto de valores, quanto, né, de custo, quanto de preço de venda, porque eu sei que dependendo da região onde você mora e tudo mais, pode variar um pouquinho de preço, ok? Então esses preços aqui eu me baseei em cidades grandes como São Paulo, combinado? Então vamos lá. Então, para esse bolo de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura de chantininho, eu tenho um custo para fazer ele. Custo tá dentro massa, recheio e a cobertura de chantininho, ok? Então, dentro desse custo, gastando isso, eu vou ter um custo de R$ 34,72 para fazer massa, recheio e a cobertura, ok? Então, e aí o preço de venda, né, um preço médio de venda é o que? R$ 100, tá bom? Como eu falei, os valores podem variar dependendo de onde você mora. Então, R$ 100 aí é uma média de preço. Agora vamos passar para um bolo de Buttercream. Um bolo de Buttercream de 15 centímetros de diâmetro também por 15 de altura. Por quê? Porque quem trabalha com Buttercream costuma fazer 4 camadas de massa e 3 camadas de recheio. Tá? Então por isso ele fica mais alto, com 15 centímetros, né? Já dá uma visão assim, né? Me dá um pouco mais de beleza no bolo, né? Bolos mais altos são mais bonitos também. E pra eu fazer a massa, pra fazer o recheio e pra fazer a cobertura de Buttercream, eu gasto R$ 42,07, tá bom? Pra fazer um bolinho assim. Um bolinho não, né? Um bolão de 15 centímetros de altura. E o preço médio de venda de um bolo desse, feito de Buttercream, é de R$ 250, tá bom? Então olha essa diferença aí entre um bolo e outro, ok?
diferença de custo, ela é bem pequenininha, dá o que? Em torno de R$7 de diferença. Eu tô falando isso porque muita gente pensa que às vezes por causa da manteiga, né, todo mundo fala que a manteiga é muito mais cara e tudo mais, e você consegue enxergar aqui nessa tabelinha que essa diferença de R$7, ela é muito pequena, né, ela é muito mínima pelo preço que você pode vender o seu bolo depois, tá bom? Então a gente tem uma diferença aí de o preço de venda de chantininho, em média R$100, e o preço de venda do bolo de Berry Queen, R$250, tá bom? Se a gente for fazer uma matemática aqui bem básica, eu consigo um lucro em cima do custo do bolo de chantininho, 188% em cima do custo, ok? E um bolo de Berry Queen eu consigo quase 500% de lucro. Então assim, olha essa diferença, né? O valor que a gente consegue agregar num bolo de Berry Queen, ele é muito maior, ok? Então até na foto aí da nossa tabela tem um bolo de chantininho feito com topo de papel, né? Que é super comum e tudo mais. E esse tipo de bolo, ele acaba sendo mais do mesmo, acaba sendo muito comum, né? Não é um bolo que se destaca dos demais. Se você fizer bolos assim, você não vai se destacar, não vai ser diferente. E o legal é ser diferente, né? Você se destacar. E a gente consegue muito isso com bolos em Berry Queen, porque a gente consegue fazer coisas muito diferentes, muito legais, porque essa cobertura permite, tá bom? Então, esse bate-papo aqui é para você entender essa diferença entre coberturas e o valor realmente que a gente pode agregar trabalhando com o Berry Queen, tá bom? Então, dito isso, eu espero que você tenha entendido bem essa comparação, assim, para você poder abrir um pouco também a sua mente para essa cobertura tão maravilhosa que mudou minha vida, eu espero que mude a sua também, ok? Então vamos lá, então, começar a mão na massa, a nossa parte prática da nossa aula de hoje, para a nossa montagem do bolo. Então agora a gente vai para a nossa parte prática da nossa aula de hoje, e a gente vai fazer já a nossa montagem do bolo de uma forma super prática aqui, super simples. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, você não vai ficar dependendo de utilizar aro, formas e tudo mais, tá bom? Antes de começar a montagem, né, eu já tenho tudo aqui que eu vou precisar, recheio, calda, a gente vai trabalhar com geleia também, a minha massa aqui já cortadinha, nivelada ali, né, a camadinha perfeita que nós fizemos, tenho já o meu recheio aqui na manga, tenho também já o meu Berry Queen pronto, tá aqui bonitinho, então tá tudo separadinho, porque a hora que eu for começar a montar, eu já tenho tudo aqui na minha mão, para facilitar também o meu processo de produção e ficar no tempo bom, para não me atrasar, esquecer de alguma coisa e tudo mais, ok? Então o mise en place da montagem também é super importante. Então aqui eu vou mostrar o ponto do recheio. Qual é o ponto ideal para você trabalhar com recheios? Porque pra gente ter um bolo estruturado, né, a gente precisa ter uma boa massa, precisa ter um bom recheio, precisa saber a montagem, a técnica certa da montagem, e ter o ponto correto do recheio é muito importante. Muito, muito, muito importante, porque ele vai influenciar diretamente na estrutura do nosso bolo. E a gente quer um bolo firme, estruturado, que você tenha ali a segurança, né, a certeza de que o seu bolo vai chegar inteiro, de que não vai escorrer recheio na lateral, não vai criar barriga, nada disso, ok? Então o ponto certo para o recheio, né, um recheio que ele já descansou, já passou aí pelo menos 6 horas descansando, ok? Normalmente a gente faz sempre um dia antes, né, massa e recheio num dia, para no outro dia fazer a montagem, porque aí eu tenho certeza que a minha massa vai estar 100% estruturada e o meu recheio também, ok? Então esse aqui, ó, é o ponto certo do meu recheio. Então repara que ele é um recheio firme, ele não cai aqui do meu bolo, ele é firme, mas ao mesmo tempo ele é macio, ok? Ele está em temperatura ambiente, importante falar, ele descansou e está em temperatura ambiente. Então, ó, repara, né? Ele dá um ponto de bico, ponto de recheio, tá perfeito, né? Tá brilhante, tá sedoso, não ficou pelota, tá? Então, o importante quando você for fazer o recheio, quando você for colocar todos os seus ingredientes na panela, mexe sempre fora do fogo para agregar tudo, né?
Se possível, utiliza um foizinho, que é esses batedores de arame, para dissolver melhor. Coloca sempre em fogo médio e vai mexendo ali constantemente, ali com bastante paciência, até dar o ponto ali que você consegue levantar a sua espátula e cair em blocos, tá? Blocos assim mais pedaçudos, né? Que ele não vai escorrer totalmente da sua espátula, tá? Então o ponto do recheio, quando a gente tira da panela, é esse. Eu vou pegar a minha espátula, né? Eu vou levantar assim, o meu recheio vai escorrer e ele vai escorrer como se fosse em blocos, você vai notar. E o meu recheio ele vai cobrir totalmente a minha espátula, ele não vai escorrer 100% da espátula, ele vai como se fosse encapar essa minha espátula e eu sei que já tá no ponto para recheio, combinado? E esse aqui, como a gente tem recheio à base de gema de ovo, né, que é como um espessante natural no lugar do amido de milho, que normalmente se utiliza, eu não gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar com a gema, que ela já é um espessante mais natural e ele vai trazer sabor também pro meu recheio e vai trazer essa cremosidade também, então assim, fica muito incrível, ok? Então esse aqui, na verdade, ponto do recheio correto, tenho certeza que ele não vai desandar, que ele não vai cair, né? Não vai desestruturar o meu bolo, nem nada disso, ok? Então aqui meu recheio tá ok, tá pronto. Aqui eu tenho uma calda, essa calda neutra, água com açúcar que eu saborizei com um extrato natural de baunilha, ok? Tem uns pedacinhos aqui que é da própria fava, não tem problema, é assim mesmo. Então aqui na minha calda fria, tá bom? Não pode ser quente nem nada. Então faça sempre também a calda. No dia que você fizer a massa e recheio, faça a calda também para ela esfriar e ficar 100% ali fria, ok? E aqui também temos a nossa geleia maravilhosa, essa daqui de frutas vermelhas. O ponto da geleia, ela não pode ser um ponto muito líquido, né? Ela não pode ter muita água aqui, então a gente precisa realmente deixar ela apurar bem na panela para ela ficar nessa consistência. Não pode ficar mais líquido que isso, porque a gente vai comprometer a estrutura ali do nosso bolo. Ele pode vazar, pode, né, ultrapassar ali a nossa cinta e não é isso que a gente quer. Então, toda vez que você for trabalhar com geleia, e se você realmente for fazer a geleia, como eu fiz aqui, precisa tomar o cuidado com o ponto, ok? O ponto da geleia na panela é quando você vê que já tá mais sequinho, não tão sequinho, senão ele fica muito firme, tá bom? Então o ponto é sempre mais cremosinho. E aí quando esfria, ele acaba pegando um pouco mais de corpo, né, de consistência. Então esse aqui é o ponto certinho aqui da nossa geleia, ok? Então dito isso, já vamos começar aqui com a nossa montagem. Então para começar a nossa montagem, eu tenho aqui a minha bailarina, tá? Facilita muito o processo de montagem, você acaba fazendo muito mais rápido. Tenho aqui um cake board, esse aqui é feito de papel cartão, tá? Não é MDF nem nada, que é o que eu encontro por aqui onde eu moro. Mas se você encontrar de MDF, perfeito, tá? Porque a gente precisa dessa base aqui bem firme, que ela seja bem firme, bem estruturada, para aguentar não só o peso do bolo, né? Mas para ela não envergar, não ser muito mole. Porque quando o nosso Berry Queen, quando ele vai para a geladeira, né, como você já sabe, ele fica durinho. Se ele tiver uma base mole e a hora que a gente for pegar, né, na base aqui, a gente balançar, né, a base ficar assim mais molinha, o que vai acontecer com o nosso Berry Queen? Ele vai rachar, tá bom? E pode estragar todinho o seu bolo. Então assim, é bem importante que você trabalhe com bases bem firmes, ok? E aqui embaixo da minha base, eu trabalho sempre com algum tapetinho antideslizante. Esse aqui é um tapete de silicone velho que eu tinha, cortei e coloquei aqui pra não deslizar o meu cake board. Porque se eu colocar sem nada aqui, ele vai deslizar, tá bom? Então é importante sempre que você coloque alguma coisa. Pode ser qualquer coisa que você tenha. Aqueles joguinhos americanos emborrachados são perfeitos. Você corta em círculo aqui, se quiser do tamanho todo da bailarina, e simplesmente coloca. E eu sei que ele não vai andar, ok? Eu tenho muito mais segurança para espatular o bolo, para decorar e tudo mais.
Então, dito isso, a gente já começa aqui a nossa montagem do bolo. Como eu falei, eu tenho o meu Burger Queen aqui na manga. Se você quiser utilizar bico, pode utilizar o bico 1A ou 2A também, dependendo da grossura que você quiser. Eu recomendo que seja mais ou menos aí a grossura de um dedo, tá? Um dedo assim, ó, tá perfeito para você fazer a montagem do seu bolo. Já vou cortar o do meu recheio também. Toda vez que você for cortar, corta sempre pra fora e já pega o plastiquinho e já descarta imediatamente para você não correr o risco nenhum de cair plástico em cima do seu produto aqui, ok? Isso é bem importante. Então, o primeiro passo, eu venho com uma colinha de Burger Queen, digamos assim. Por quê? Se eu colocar diretamente o bolo aqui no meu tabuleiro, né, no meu cakeboard, e for transportar, o meu cliente for levar, o que vai acontecer, né? A massa em contato com o cakeboard, ela não gruda, e aí o meu bolo vai deslizar, e a gente não pode correr esse risco, certo? Então a gente vem com Burger Queen, com um pouquinho do recheio, pode ser glucose também, o que você quiser que vá realmente colar aqui a nossa massa. Eu dou só uma acertadinha aqui. Precisa deixar perfeito, nada disso. E agora a gente começa realmente a nossa montagem. Então aqui eu já tenho os meus discos cortados, né? Eu tô com papel aqui ainda. O papel eu deixo sempre pra tirar na última hora, na hora da montagem, porque o papel vai conservar ainda mais a umidade da minha massa, tá? Então se eu tirar antes e deixar muito tempo fora, o que vai acontecer com a minha massa? Ela vai ressecando cada vez mais. Então faça sempre isso de tirar o papel na hora, 5 minutinhos antes também não tem problema. Aqui eu centralizo sempre antes de realmente colar. Centralizo o meu cakeboard e centralizo o bolo. E aí eu gosto de dar uma giradinha aqui pra ver se tá ok. Se estiver fazendo assim é porque tá fora do lugar. Então, feito isso, eu venho, dou uma leve pressionada na massa para ela simplesmente colar. E olha que fofa, né? Essa massa super estruturada aqui nossa. E agora o nosso próximo passo é colocar a calda. A gente precisa umedecer esse bolo, né? Para ele ficar mais molhadinho, mais gostosinho pro nosso paladar. Para isso eu vou utilizar um pincel. Você pode utilizar pincel de silicone, pincel de cerdas, bisnaga, o que você quiser, tá? O que você se adaptar melhor. Não tem certo, não tem errado, é o que você se adapta melhor. Eu já trabalhei com colher, já trabalhei com bisnaga, muitos anos trabalhei com bisnaga e hoje em dia eu trabalho com pincel. Então eu recomendo que você faça o teste, testa com o pincel, testa com a bisnaga e testa com a colher e vê o que você realmente se adapta melhor, tá bom? A única coisa que eu indico que você faça é que você coloque sempre a calda um dedo pra dentro, pra gente não comprometer a estrutura do nosso bolo e deixar ele realmente 100% estruturado, mesmo com a calda, ok? Então simplesmente eu venho e aplico aqui a nossa calda e vou molhando toda a superfície aqui do meu bolo, tomando cuidado de não molhar muito no extremo, para realmente não comprometer a estrutura. Aqui quando eu vejo que já tá mais molhadinho, né, eu vejo que, ó, se eu pressionar aqui, eu sei que a massa tá mais molhadinha, tá ok, não precisa encharcar, colocar, né, um montão de calda também, para não comprometer a estrutura. E aqui, o nosso próximo passo, a gente vai fazer uma barreira de contenção. Nossa, Michelle, o que é isso? Eu nunca ouvi falar, né? É uma barreira que a gente trabalha com a nossa própria cobertura, no caso, o nosso Burger Queen, para a gente proteger o nosso recheio aqui dentro do bolo e também para facilitar o nosso espatulado, a gente não misturar a cobertura com o recheio e tudo mais. Então, na verdade, é uma barreira de proteção. Aqui, simplesmente, eu venho e vou fazer somente na minha borda.
nessa bordinha aqui, ó. Ok? Quando você for fazer, toma cuidado para não fazer muito pra dentro e nem muito pra fora, pra não cair. Porque se ela ficar muito pra fora, ela não vai fazer o papel de barreira, né? A gente vai colocar o recheio vai sair. E também não fazer muito pra dentro, porque senão a gente vai acabar colocando pouco recheio, e não é essa a intenção, a gente quer com bastante recheio mesmo. E agora a gente vem e completa todo o nosso interior aqui com o nosso recheio maravilhoso, que olha esse ponto incrível que ele tá. Então aqui eu venho completo. Eu gosto de trabalhar com saco de confeitar por essa praticidade que eu coloco o meu recheio, né? Rapidinho eu coloco, já tá montado e tudo mais. Eu não preciso colocar com a colher, ficar espatulando, nem nada disso, ok? Então feito isso, eu vou pegar uma espátula só pra dar uma nivelada, bem de leve, né? Porque eu já apliquei com saco de confeitar, eu já tenho aquele nível, só pra ficar mais perfeitinho, pra quando realmente a gente cortar a fatia, ficar aquelas camadas perfeitas ali. E agora eu venho, vou subir um pouquinho aqui a minha barreira de contenção, porque eu vou vir agora com a geleia, um pouco da geleia. Então se eu colocar a minha geleia e ela passar da minha cinta, não vai valer de nada a minha cinta de contenção. Então eu vou subir somente um pouquinho, para eu poder colocar a minha geleia e ficar tudo ok aqui dentro da minha cinta. Aqui a geleia você pode trabalhar uma camada sim, uma camada não, todas as camadas, né? Se você só quer dar um contraste, você trabalha só com a camada do meio. Então aqui a gente pode alternar a camada de geleia, que fica super equilibrado, né? Com o docinho aqui do nosso recheio. Então aqui não é uma camada grossa de geleia que eu quero. Eu quero simplesmente que quando a gente corte, né, a fatia, corte o bolo, a gente tenha aquela camada mais fina de geleia, porque a geleia a gente sente muito mais, né, esse azedinho, a gente acaba sentindo mais que o doce, então ele vai dar esse contraste bem bacana. Agora a gente vem com a nossa próxima camada de massa. Eu vou escolher uma massa aqui, ó, intermediária. E venho e coloco bem em cima. Então eu aplico, não aperto nem nada. Venho aqui, afasto um pouco e vou confirmar se uma massa realmente está em cima da outra. Antes de me assegurar que tá tudo ok, eu vou e dou uma acertadinha. E aí eu venho simplesmente, ó, eu não vou apertar, não vou amassar. Eu quero simplesmente colar essa massa em cima da minha cinta, ok? Então aqui eu vou seguir o mesmo processo, a gente vai trabalhar aqui com 4 camadas, né? 4 discos de massa e 3 camadas de recheio. E aí a gente segue aqui fazendo a nossa montagem aqui do bolo. Então aqui eu já fiz, né, a minha terceira camada de recheio e a nossa última camada. Sempre quando você for trabalhar a última camada, a gente sempre coloca, ao invés de colocar a parte interna, né, da nossa massa, a gente coloca sempre a parte que fica em contato com a assadeira. Primeiro pra gente proteger mais o nosso bolo, né, não ressecar essa parte interna, e também porque essa parte aqui de baixo costuma ser mais plana, tá? Então aí vai facilitar também o nosso trabalho.
Então você vê que eu somente aplico para depois vir aqui ver se tá tudo ok, né? Se tá realmente coincidindo com a massa de baixo. Dou uma leve pressionada, assim, super leve, para que eu não amasso, né, o meu bolo. Então aqui eu já tenho a minha primeira base, eu vou finalizar aqui com a calda também, né, pra ficar molhadinho. Então aqui a nossa massa, repara, ela é bem úmida aqui, tá bem molhadinha, ela tá bem fofinha. Então aqui nesse momento a nossa primeira parte aqui, né, do nosso bolo, que a gente ainda vai crescer esse bolo ainda, a gente ainda vai trabalhar a estrutura. Mas agora, assim que a gente monta o nosso bolo, o que a gente precisa fazer? Você precisa levar esse bolo para descansar. Então assim, primeiro dia a gente faz massa, faz recheio, faz calda e põe tudo para descansar. No dia seguinte a gente vem e faz a montagem do nosso bolo. E essa montagem, como eu falei, ela precisa desse descanso, tá? Eu recomendo sempre que você faça no segundo dia para no terceiro dia decorar, né? Cobrir e decorar o seu bolo para entregar para o seu cliente. Você pode também fazer essa montagem no segundo dia de manhã e à noite fazer o espatulado, né? E a decoração do seu bolo também, como você preferir, ok? Então aqui simplesmente a gente vai... eu vou cobrir o bolo para proteger ele, como ele vai ficar na geladeira, né? Por esse tempo eu preciso proteger. E como que eu vou fazer isso? Eu vou vir com plástico filme, primeiro para proteger o meu bolo. Então vem aqui pela lateralzinha e a gente vai envolver ele aqui com plástico. Vou acertar bem aqui, vou ter certeza de que ele vai envolver bem aqui embaixo. Vou cobrir bem ele aqui em cima, né, pra gente proteger ele ao máximo da nossa geladeira. Feito isso, eu vou vir agora com a folha de acetato, ok? Não precisa ser tão alta assim, você pode trabalhar com uma mais baixinha da altura. E eu vou simplesmente abraçar o meu bolo, ok? A gente vai vir deixar bem aqui, em contato aqui com a nossa base. E o que eu vou fazer? Eu vou pressionar, né? Eu vou, como se fosse envolver todo o meu bolo nesse acetato, dando uma leve pressionada. Pra quê? Pra ele ficar bem retinho, bem compacto aqui, tá bom? Se você sentir necessidade, ó, você pode vir pelo outro lado antes da gente prender. E ó, e venho dando essa pressionada de leve, tá? Não precisa esmagar o bolo. E o plástico, o filme que tá embaixo, ele ajuda a fazer com que o acetato adere mais, tá bom? Aqui na minha massa. Então, feito isso, né, confiro aqui se tá tudo ok. Cuidado para você não entortar o bolo nem nada. Aqui eu dou uma leve acertada. Aqui eu venho com uma fita simplesmente para vedar, porque, né, como eu falei, o bolo vai descansar aqui na geladeira, meu bolo tá coberto, né, ele tá protegido aqui. Então agora ele vai passar para a geladeira por no mínimo 12 horas e aí a gente vai vir trabalhar a nossa estrutura de andar aqui, né, fazer o nosso bolo crescer aqui com outro bolo em cima do mesmo diâmetro, que a gente chama de altura dupla, ok? Então vamos lá fazer a nossa estrutura. Até que eu já tenho, o meu bolo já tá firme, já tá geladinho, né? Tá bem estruturado, passou o tempo necessário na geladeira, né? O mínimo recomendado. E aqui simplesmente eu vou tirar o acetato, porque agora a gente vai trabalhar com altura dupla. Michelle, o que é altura dupla? Não sei, nunca ouvi falar. Altura dupla é quando a gente utiliza, na verdade,
é como se fosse um bolo de andar, só que o andar, na verdade, é do mesmo diâmetro, tá? Então, na verdade, eu tenho um outro bolo aqui, ele é menor que esse, tá? Porque pra não ficar tão altão, mas você pode ir trabalhando a altura, você pode fazer dois iguais e montar um em cima do outro, tá? Então, quando a gente fala altura dupla, são dois bolos, um em cima do outro, somente do mesmo diâmetro, tá bom? Então, fica super legal, é super tendência, super moderno e assim, faz a maior diferença porque vai ser um bolo, né, uau, muito alto, vai ser super diferente. Então aqui simplesmente a gente vai trabalhar a estrutura. E por quê? Porque como é um bolo de andar, eu preciso ter uma estrutura aqui embaixo desse para suportar o peso desse outro bolo. Apesar dele ser menor, ele tem o peso dele, né, que se eu colocar aqui sem nada, né, ele vai pesar em cima do meu bolo de baixo, ok? Então para isso eu vou tirar aqui o meu plástico, pra gente poder montar a estrutura. Então aqui o meu bolo tá firme, né, ó, eu sei que ele tá bem seguro, bem estruturado, isso é muito importante quando a gente for decorar, né, cobrir, montar a estrutura e tudo mais, é importante que o seu bolo esteja bem firme. Esse aqui também tá bem firme, a única diferença desse bolo aqui, eu vou mostrar o que eu fiz. Eu montei um bolo menor, né, ele tem aqui 3 camadas de massa e 2 de recheio. E aqui embaixo, o que eu fiz? Eu coloquei uma base, essa aqui é de papel cartão, você pode utilizar aqueles isopor, né, mais fininhos também, é ótimo. Aí você corta, se você não encontrar do mesmo diâmetro, você corta aqui do mesmo diâmetro da sua massa. Porque como a gente vai cobrir, né, a gente vai cobrir ainda com o nosso Burger Queen, então assim não vai aparecer. Isso aqui vai sustentar o meu bolo, bom? Embaixo disso, aqui embaixo a gente também vai fazer uma estrutura. Eu vou utilizar aqui, exclusivamente para esse bolo aqui, palitinhos, tá? De churrasco e tudo mais, para sustentar. Se eu for utilizar aqueles canos maiores, aqui não tem muito sentido, porque esse bolo não é tão pesado, né? E isso aqui super aguenta, então tá tudo certo. Aqui simplesmente eu tenho 4, né, pra gente fazer ali a nossa base. Então eu venho, dou uma leve marcada, eu já cortei os palitinhos da altura, tá, do meu bolo, importante que ele não passe dessa altura do bolo, porque senão esse bolo de cima ele vai sentar em cima do palito, pra fora, e não é isso que eu quero, né, eu quero que um bolo encoste aqui no outro, mas que tenha esse palitinho aqui pra sustentar essa nossa base. Então a gente simplesmente aplica. Pronto. Chegou embaixo, né? Ele tem que chegar aqui na base, é importante que o palitinho ele encoste na sua base para ele realmente sentar. E a hora que a gente colocar esse bolo em cima aqui, ele vai estar aqui 100% segurando, como se fosse uma estrutura mesmo interna nossa aqui que ninguém vai ver, ok? E agora pra gente aplicar esse nosso bolo aqui em cima, eu simplesmente venho com um pouquinho de Burger Queen, né? Pra gente fazer uma colinha pra realmente grudar um andar em cima do outro. Então eu pego só um pouquinho, não precisa ser muito. Não precisa ser uma camada grossa, tá bom? Somente pra gente grudar aqui esse nosso bolinho. Importante que seja nivelado, ok? Pra não dar diferença, não ficar torto nem nada. Então dou uma niveladinha aqui, tá ok? Agora eu venho aqui com o meu bolo, vou tirar ele aqui do plástico. Eu tenho uma base aqui embaixo, somente para sustentar. E eu venho, como eu tenho a minha base aqui embaixo, a gente simplesmente vai colocar aqui em cima do outro bolo. E a gente vai acertar ele aqui, porque, na verdade, quando a gente cobrir e tudo mais, vai parecer que é um bolo só. E essa é a ideia, que seja um bolo bem altão.
Então aqui eu venho, acerto, ó, ele tem que estar bem certinho. Esse papel cartão aqui aparecendo também não tem problema, porque a gente vai cobrir, né? O importante é que ele não passe dessa margem aqui da nossa massa, né? Porque senão na hora que a gente for passar a espátula e tudo mais, ele vai encostar. Aí eu vejo se tá reto, se não tá torto, pra gente ir ajeitando. Então, como eu sei que o meu bolo tá estruturado, né, ele tá firme e tudo mais, eu sei que ele não vai cair. E que ele vai estar bem certinho. Ok? Feito isso, né, aqui eu já tenho a estrutura de baixo. Eu sei que esse meu andar de cima, aqui, ele não vai machucar o meu bolo de baixo. Então, o meu bolo de baixo não vai ceder com o peso de cima, porque os meus palitinhos estão sustentando, né, essa minha base. E agora, o que eu preciso fazer? Eu recomendo que se você for fazer entrega, né, para um lugar mais longe, ou o cliente vai levar para uma viagem, alguma coisa assim, eu recomendo que você venha ainda com um palito e que una esses dois andares, tá bom? Se você não vai transportar o bolo nem nada, não precisa. Mas se for transportar, eu recomendo que você coloque para realmente esse bolo de cima não deslizar para fora, ok? Então para isso eu vou medir aqui o meu palitinho. Porque para não ficar para fora, então aí eu meço aqui da altura e corto. Eu marco aqui com a tesoura e quebro. E simplesmente a gente aplica. Como eu tenho a minha base de papel cartão aqui embaixo, né, eu tive que fazer um furo previamente antes de aplicar o bolo. Mas se você for utilizar aqueles discos de isopor, não precisa, porque assim que a gente coloca, ele já fura normalmente. Então aqui a única coisa que eu tenho que fazer é coincidir com o buraquinho, somente para eu conseguir chegar até embaixo. E aqui eu venho até o fim, ó, encostou aqui na base, eu já sei que encostou porque ele não desce mais o palitinho. Então eu sei que realmente esse meu bolo de cima, ele não vai, né, escorregar no transporte, alguma coisa, eu sei que ele vai estar aqui 100% seguro. Agora o que eu vou fazer? Eu vou cobrir o meu bolo, eu vou levar ele pra gelar um pouquinho, pra ele descansar. Ele tá bem altão, né? Fica bem lindão na mesa do cliente. Então dessa forma aqui eu tenho o meu bolo, ele já tá pronto já pra espatular e decorar. Não precisa fazer mais nada nele, ele já tá prontinho, tá bom? Então aqui ele já tá ok. E na verdade, muita gente tá me perguntando se eu tenho aí uma solução, né, pra resolver todos os seus problemas de Burger Queen, de bolo perfeito, de espatulado, de montagem e tudo mais. De fato, eu tenho realmente uma solução completa aqui, mas essa aula ficou um pouco mais extensa. Eu vou te falar realmente tudo que eu tenho para te oferecer na nossa próxima aula, que tá incrível. A gente vai cobrir, eu vou te ensinar como você faz o espatulado de um bolo alto desse jeito, um espatulado perfeito, uma decoração super moderna. A gente vai trabalhar também com isomalte, escultura em isomalte, uma decoração super bacana que eu tenho certeza que você vai amar. E se você tá aqui, tá me acompanhando e tá também com a mão na massa aqui comigo, eu quero muito que você me mostre se você tá fazendo tudo. Me marca lá no Instagram, no @bakermarie, porque eu vou amar ver que você realmente tá com a mão na massa, reproduzindo tudo aqui que eu tô te ensinando. Eu fico muito feliz quando vocês colocam a mão na massa e realmente fazem junto aqui comigo, então eu fico muito feliz, tá bom? Então me marca lá no Instagram e eu vou amar ver o seu bolo, o seu vídeo, o seu comentário. Enquanto a nossa próxima aula não chega, eu recomendo que você vá lá no meu Instagram, que aproveite todo o conteúdo que tem lá para você aprender ainda mais e se inspirar ainda mais para a nossa próxima aula. Aproveita e deixe o seu comentário aqui para eu saber o que você achou dessa aula, o que você está achando dessa semana e tudo mais. Eu vou amar ler o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida também referente à nossa aula de hoje, já comenta aqui embaixo que eu vou fazer o máximo possível para responder o máximo de perguntas, tá bom? Eu te deixo aqui com o depoimento de uma aluna
Um beijo bem grande e até a próxima aula. Não esqueçam que ela tá incrível. Oi, sou a Andréia da Ana Banana Doces, trabalho com confeitaria já faz 6 anos. Hoje eu vim falar um pouquinho dos cursos da Michele. Conclusão, a Michele mudou minha vida. É como se eu tivesse aprendido do zero tudo que eu já aprendi em 6 anos de confeitaria. A Michele mudou a qualidade dos meus bolos. Ela ensinou coisas que nunca ninguém me ensinou. Cursos caros que eu já investi não chegam nem aos pés do curso da Michele. A qualidade do bolo, sem precisar quebrar o bolo, derreter, entregar inteiro ou derreter no meio da festa, isso nunca mais aconteceu. Sabe por quê? Porque tem qualidade, ela passa para nós o pulo de gato que muitas pessoas não passam. Aquele segredinho de como manter o descanso do bolo, o horário certinho que o bolo tem que descansar, o tempo de cozimento, o recheio intacto. Isso nunca ninguém me passou. E olha que eu já fiz muitos cursos, inclusive até mesmo antes de decidir me tornar uma confeiteira. Eu só tenho que agradecer a Michele pela essa qualidade de cursos que ela tem. Eu já comprei o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, eu já comprei todos os cursos dela. Então eu só tenho que agradecer porque é um curso imperdível. Se você está iniciando, eu não sei do nada, ela te ensina do nada, ela te ensina do zero. Mas eu já sou nível profissional, ela te corrige. Sabe? Ela te põe na linha, ela te faz o melhor para você. Então não tem, quem é iniciante, quem é intermediário, quem já é profissional. Vale muito a pena, porque a qualidade do curso é imperdível. Fora a paciência que ela tem com a gente, né? Muito obrigada, Michele, por você existir.